gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo, de volta ao Castalho, né? Depois de alguns episódios aí afastado, estamos aí na ativa. Bom, nosso convidado de hoje, ele é professor adjunto do Departamento de Filosofia da UNIR, Universidade Federal de Rondônia, doutorando em Psicologia Social e do Trabalho pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mestre em Filosofia pela FFC Unesp, Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, Campus Marília, especialista em Filosofia Moderna e Contemporânea, Aspectos Éticos e Jurídicos pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, licenciado em Filosofia pelo UEL, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Epistemologia Genética da Região Amazônica, do Departamento de Filosofia da UNIR, em Porto Velho, Rondônia, com experiência em Filosofia, com ênfase em Epistemologia Genética, Teoria do Conhecimento e Lógica, e nas horas vagas, depois de tudo isso aí, ele gosta de brincar com Python. Vicente Marçal, seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Eu que agradeço ao convite de vocês, Eliezer, Bruno. Tá? Confesso para vocês que existem dois podcasts que eu acompanho assiduamente. Um é o Castalho e o outro é o Pode Programar das meninas, uma de BH e outra de Santa Catarina, né? A Ana e a Jéssica. E é uma honra, vamos dizer assim, concretizar o sonho, porque eu já participei do Pode Programar e agora estou podendo participar do Castalho. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo, né, sobre filosofia e tecnologia. Isso aí, muito bom. Para a gente que é um prazer ter você aqui, sempre acompanhou o Castalho aqui nas nossas gravações, sempre participando, e é muito legal ter você aqui agora como entrevistado. Bom, vamos começar então falando de filosofia, né, que a gente daqui a pouco vai entrar em Python, né, em tecnologia, mas filosofia também é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, bem como curioso, assim. Aí a gente quer saber, né, como é que, para começar, né, e seguir aqui a tradição do Castalho, né, como é que você foi parar na filosofia e na psicologia? Por que você escolheu isso daí para sua vida? O que te motivou e qual que foi a história até você se tornar aí um filósofo? Sim, vamos dizer assim que o caminho é bem tortuoso, né? Se a gente for buscar lá para trás, eu hoje, apesar desse rostinho bonito, tenho 47 anos, então não sou tão novinho assim, e, portanto, filosofia não foi uma primeira escolha. Por incrível que pareça, minha primeira escolha foi física. E se tem um povo que tem que estudar pra caramba, é o povo da física, velho. Se diz que, não, quem estuda pra caramba é medicina. Não, quem estuda pra caramba é o pretendente a entrar no curso de medicina, porque o vestibular é concorrido. Lá dentro, depois, ele já está acostumado a estudar mesmo, é tranquilo. Mas na física a gente estuda pra caramba. E que desde muito cedo, assim, a minha busca vocacional, vamos colocar assim, era por ciências, de um modo geral. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse ser um pesquisador de ciências da área de humanas. Porque existe um hiato quando a gente fala em ciências ou fala em pesquisa, que parece que só existe pesquisa nas hard sciences, que a gente chama, né? Que é física, química, biologia, matemática. Né? E não, na verdade, existe uma amplitude muito maior em termos de ciências do que as hard sciences. Não que elas não sejam importantes, eu não estou falando em termos de importância, estou falando em termos de possibilidades. Aí, depois de insistir muito, cara, eu quando deixei o curso de física, quando eu desisti do curso de física, eu estava fechando o segundo ano, seria o quarto semestre, e eu já estava há 4 anos na universidade. Então, assim, eu estava fazendo um semestre por ano, e não um semestre por semestre, como deveria ser. Porque, de fato, é muito difícil. Né? E aí, passado um tempo fora da universidade, lógico que essa questão me chamava muito, né? Essa questão de ser um pesquisador, era a minha veia, vamos colocar assim, vocacional, é a pesquisa, de um modo geral.
Então, no final das contas, eu acabei, por vários caminhos, chegando à filosofia. Por incrível que pareça, foi isso. Eu resolvi fazer, vamos ver o que é isso, né? Eu resolvi fazer o vestibular. Eu fiz o vestibular para filosofia, já faziam 10 anos que eu tinha encerrado o ensino médio, né? Eu fiz o vestibular no final de 99 e eu terminei o ensino médio no final de 88, quase 11 anos depois. Lógico que em 89 eu tinha entrado no curso de física, né? Mas quase 11 anos depois do encerramento do meu ensino médio, que na época ainda era chamado de segundo grau, foi que eu entrei em filosofia, me dei muito bem com disciplinas, com professores, com tudo, e concluí o curso, né? Sem depender. Aquela velha história, né, cara? A gente fala bem assim, o curso foi bom quando você termina o curso sem dependência, sem reprovação, sem nada desse tipo, né? E por incrível que pareça, eu fechei... Da turma não lembro, mas assim, foi uma das notas, das médias gerais mais altas, assim, foi em torno de 9, alguma coisa, porque eu buscava a laurea acadêmica, e inclusive a laurea acadêmica foi o último ano que eu me formei, foi o único ano que teve, mas eu acabei, por conta de 2 disciplinas, eu não consegui a laurea acadêmica. Mas isso é detalhe, né? Só detalhezinho de coisa de adolescente. Eu era praticamente um adolescente ainda, final da adolescência, quando eu entrei em filosofia. E assim, eu me apaixonei pelo curso. Eu logo que terminei a graduação, a licenciatura, eu fui para uma especialização na minha própria instituição, como o Eliezer já disse. Então, dentro daquilo que eu faço, eu fui licenciado em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, fiz uma especialização lá e praticamente em seguida a especialização iniciei mestrado. Vale lembrar que isso tudo praticamente sem bolsa, na verdade em pequenos momentos eu tive bolsa, mais no mestrado, e na verdade na especialização a gente não tem bolsa, então eu não era um estudante profissional, aquele que estuda por conta da bolsa, né? E foi interessante, principalmente no mestrado, que eu tive uma disciplina de lógica, de novo, né? Eu tive a disciplina de lógica, eu tive 2 disciplinas de lógicas na graduação, e a segunda disciplina era lógica matemática, e assim, a gente detestava aquilo lá. E foi o que eu tive no mestrado. E foi aí que eu entendi o que era lógica do ponto de vista dos filósofos, vamos colocar assim. Não é muito distante do que se faz em tecnologia, mas, por exemplo, a gente estuda tabelas de verdade, né? Aquelas coisas todas que é estudada em lógica. Tem algumas outras questões. E eu me encantei por aquilo. Eu comecei a ver a filosofia também como ciência. E como a área de concentração do meu mestrado era filosofia da ciência, epistemologia e lógica, e vale lembrar que epistemologia é o termo bonitinho da filosofia para a teoria do conhecimento, né? E caminha muito próximo à filosofia da ciência. Foi quando eu me aproximei mais ainda da questão da ciência, né? Aquilo que eu tinha do meu período antes do terceiro grau, né? Antes do ensino superior. Bom, dito isso, só para dar uma resumida, porque a história é longa, né? Eu acabei me encantando mais ainda pela própria filosofia, finalizei meu mestrado, coincidiu meses depois da finalização, eu finalizei meu mestrado em fevereiro, em março, teve concurso para a Federal de Rondônia, que a exigência era mestrado, não era doutorado, eu prestei o concurso, passei, né? Em 2009 assumi na Federal de Rondônia, o curso de filosofia começando por lá, né? E tô lá até hoje, e aí tem de 2015 para cá eu saí para o doutorado, desculpa. Só lembrando assim, aí por que a psicologia, né? A psicologia é um acidente no percurso. É um acidente pelo seguinte, o autor de pesquisa meu no mestrado foi Piaget. Veja, fazendo um mestrado em filosofia, mas estudando Piaget, que no Brasil é tido como educador, né? Ele é conhecido como educador, o que não é verdade, ele não é um educador. Ele, na verdade, é um biólogo e um filósofo da ciência, da sua ciência específica, que é a biologia. E, portanto, um epistemólogo. Então, o meu estudo do Piaget é por conta da epistemologia dele. E eu fui fazer o doutorado, e na hora de, beleza, em Marília, que eu diga na Unesp de Marília, que é o campus de Marília que eu fiz, que é o campus da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, que tem filosofia, tem mestrado, mas não tem doutorado. Ainda não tem doutorado, né? Quer dizer, pelo menos na época que eu terminei o meu mestrado não tinha, não sei como é que está hoje.
Né? De 2009 para cá, não sei como é que ficou. E aí, o que acontece? Em nenhuma outra instituição do Brasil, na área de filosofia, especificamente na área de epistemologia, se estuda Piaget. E, portanto, eu acabei optando por estudar, fazer meu doutorado em psicologia social, não por conta da psicologia, não tenho nada contra, hein, gente, não é nenhum demérito, ela tem seu valor e tal, mas porque na USP, né, no Instituto de Psicologia da USP, justamente no departamento de psicologia social, encontra-se a professora Zélia Ramosi Querotino, que é a minha atual orientadora, que se não uma das maiores autoridades em Piaget no Brasil. É uma senhora hoje com seus 80 e poucos anos, né, e que só está na pós-graduação, ela já é aposentada, mas continua dando aula na pós-graduação. Né? Isso é uma coisa comum na academia, a pessoa se aposenta da graduação, mas continua dando aula na pós-graduação. E eu estou tendo o privilégio de ser orientado por ela no meu doutorado. Tanto é que meu trabalho, apesar de ter uma relação com a psicologia social, porque um dos livros que eu vou apontar mais no final do Top 5 tem a ver com psicologia social, porque é um livro que eu estou usando na minha tese, mas a minha tese ela é mais de epistemologia do que de psicologia social. Basicamente isso. Em pouquíssimas palavras, diga-se de passagem. Olha aí, o Cássio Botaro acabou de perguntar aqui no chat, né, para você indicar aí os livros, né, que você tem um monte de livro aí. Então já ficou spoiler aí, no final do episódio ele vai indicar aí os livros a respeito. Tranquilo. Bom, você mencionou aí, né, que Sim. você, aliás, na introdução a gente falou que você é professor adjunto lá do Departamento de Filosofia, né, da UNIR. Uhum. E aí uma dúvida que eu tenho a respeito é como é que é ser professor de filosofia? E com relação aos alunos, como é que você diria a respeito do interesse deles? Eu lembro que quando a gente tinha uma matéria específica de filosofia na escola que eu estudei, o interesse não era assim tão grande, pelo menos a minha turma demonstrava isso. Então, como é que você diz a respeito disso nos dias de hoje? O que eu digo para ti é o seguinte, Eliezer, nós temos duas situações distintas, tá? Primeiro é você ter uma disciplina de filosofia no ensino médio, uma disciplina obrigatória eu sou totalmente a favor, tá? Não sou contra, não. Ao contrário, sou muito a favor. O problema é como se dá essa disciplina. Né? A segunda coisa é você ter o curso de filosofia no ensino superior. Qual a diferença? A diferença está que no ensino médio ele é obrigatório e você tem que fazer, gostando ou não. No ensino superior você escolheu fazer. Então, desculpa, meu querido, se você... Aquela velha história, se você escolheu fazer, tu tem o ônus e o bônus da situação. Não estou dizendo que é fácil, né? Porque, infelizmente, muitos que passam pelo curso... Isso é da minha experiência, tá? E estou falando de uma universidade que, com todas as características boas que existem nela, que eu sou professor de lá, eu visto a camisa da universidade, né? Só que ela é uma universidade da periferia do Brasil. Né? A gente está falando de Rondônia. Tá falando da Federal de Rondônia. A gente não está falando da Federal de São Paulo, da Unifesp. A gente está falando de uma UFSCar. Cara, sério, olha o detalhe. O que eu ganho como professor federal na Unir é a mesma coisa que um professor do mesmo nível que eu ganha na UFSCar. Só que a UFSCar tem muito mais recurso por vários fatores. Não é por conta do governo federal, não. Eu não vou entrar no mérito. Tem a questão do governo federal, sim, mas não vou entrar nesse mérito. Mas por vários outros fatores, que não só o governo federal, a UFSCar, a Unifesp ou outra federal do Sul ou Sudeste é diferente de uma universidade federal de Rondônia, por exemplo. Só para vocês terem ideia da questão. Aqui no Sul ou Sudeste, eu falo do Sul porque eu sou natural do Sul, sou de Londrina, eu sou natural de Londrina, no Paraná. Por isso que eu falo a UEL, onde eu me formei, que é uma universidade estadual. A galera concorre aos cursos das estaduais e das federais, correto? Lá em Rondônia, a federal é preterida em favor das particulares. É incrível isso, né? O ensino é melhor, os professores são melhores no sentido de que são mais capacitados, ou melhores capacitados. Você tem mestres, doutores, na maioria são mais doutores do que mestres, na verdade. Né? Só que o que acontece? A imprensa, né, o marketing das instituições particulares se dá no fato das greves, não sei o quê. E como nós somos a única
instituição pública do Estado, nós não temos uma estadual lá, por exemplo. Nós só temos, em termos de instituição pública, nós só temos a federal. Parece que é um horror estudar na Unir, o que não é verdade, né? Então, o que acontece? Os alunos que eu tenho, para vocês terem ideia, na filosofia, eu não sei como é que está de 2015 para cá. Eu fui liberado para o doutorado, então eu estou fora do estado, eu estou em São Paulo, estou no interior de São Paulo, e eu fui liberado para fazer o doutorado, né? Então, desde 2015 para cá, eu não sei como é que está a situação lá, já mudou. Pelo menos as turmas mudaram. Não sei se a situação que eu vou falar para vocês teria mudado. Mas no período que eu fiquei, de 2009 a 2015 lá, a média de idade da turma de filosofia era 40 anos. Enquanto aqui para o sul-sudeste, a média de idade é 19, 20. Ou seja, quem entra para fazer filosofia em Rondônia, inclusive já tem outra. A minha primeira aluna, eu tenho orgulho de falar isso, a minha primeira aluna orientanda de PIBIC, né, que é o Programa de Instituição à Pesquisa Científica, tinha 65 anos, ela era mais velha que eu. Então isso pode ser também um fator aí para os alunos nessa idade talvez serem mais interessados até, né? Porque nessa idade talvez eles já estejam mais decididos, né? Já conhecem, já estão mais... Não pode... Então, é outra faca de dois gumes aí. Por quê? Porque você tem profissionais liberais. O que vai me lembrar agora, assim, de pronto é advogado, que já tem sua profissão, já tem sua carreira, né? Já está estabelecido no mercado enquanto advogado, e vai fazer filosofia porque quer um complemento da formação, como você tem a minha aluna de 65 anos que era doméstica, que era o primeiro curso superior que ela estava fazendo. Cara, uma guerreira, certo? Só que, claro, com todas as limitações impostas pelo fato de tardiamente estar na universidade, de tardiamente ter uma série de situações. Então, assim, não existe demérito no fato dela ter 65 anos e estar fazendo o curso. Sim. Existem complicações por isso. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer agora um outro curso, provavelmente eu ia tentar procurar algo como sociologia, filosofia, porque não seria mais um curso para eu procurar mercado de trabalho, seria só para adquirir conhecimento, né? Eu queria entrar agora, então, eu queria que a gente fizesse agora uma ponte entre esse assunto de filosofia e vamos fazer aquela ponte para a tecnologia, certo? Então, para fazer essa ponte, para ligar a filosofia com a tecnologia, eu vou aproveitar que temos um filósofo aqui e vou pedir para você filosofar ao vivo no Castalho, tá? Então, vamos lá, eu vou citar uma frase aqui de um filósofo bastante famoso aí, e que é o seguinte: os filósofos apenas interpretam o mundo, cabe a nós transformá-lo, certo? E aí a minha pergunta é: como você acha que nós podemos transformar o mundo através da tecnologia? Filosofe. E aí depois a gente entra nas coisas técnicas aí, que a galera no chat aqui já tá pedindo. Ô, Castalho, vamos falar de Python, vamos falar de tecnologia. Então agora é a ponte. Como transformar o mundo através da filosofia e da tecnologia? É uma bela citação de Karl Marx, diga-se de passagem. Só que, infelizmente, uma citação mal compreendida. Porque você, de fato, depois de ler o mundo, tem que transformá-lo, mas precisa ler o mundo primeiro. O problema de alguns, entre aspas, marxistas, e eu sou muito mais marxista do que outra coisa, mas muitos marxistas, com essa citação, querem abandonar a filosofia, ou seja, querem abandonar a leitura do mundo e só transformá-lo. Mas como você transforma sem lê-lo? Né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, usando a tecnologia. É tipo faca e queijo na mão. Não tem. A tecnologia hoje é o que pode transformar o mundo de fato, por várias questões. Primeiro, que você consegue fazer o que as redes sociais já mostraram que podem fazer, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? As eleições do Brasil que o digam. Ponto. Não vamos mais entrar nesse assunto. A ponte... Cara, tem um filósofo ainda vivo, ele foi meu filósofo de cabeceira durante toda a graduação, que é o Jürgen Habermas. Ele tem uma proposta, que é a proposta da teoria da ação comunicativa. E eu só vejo a proposta dele sendo super válida por conta da tecnologia. Porque a proposta dele é dar voz e voto a todos. O que eu quero dizer com voz e voto a todos? A gente tem uma situação para ser deliberada. E eu acho que isso tem acontecido muito, apesar de
em vários aspectos no Brasil, mas a gente podia ser melhor. E a tecnologia pode ajudar a ser melhor nisso. Eu vou citar 2 aspectos. As famosas petições online, ok? As petições online são uma coisa boa, porque elas permitem você chegar a quem você não chegaria se tivesse que colher assinatura de fato, assinatura mesmo, sabe? Tipo, abaixo-assinado, que a pessoa vai lá, coloca o RG na mão e assina do lado, dizendo que apoia aquela causa, e as petições online fazem isso. É a tecnologia ajudando. E estou falando ajudando no nível social, transformando o mundo. Mas, principalmente, nas consultas públicas que o Congresso e o Senado fazem. Né? Eu não estou, de novo falo, eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo que um é melhor que outro é pior. Estou falando 2 situações que são importantes e que podem ser feitas, Sim. e podem ser usadas, e que são frutos da tecnologia, né? E vale a pena citar também nossos amigos lá do Serenata de Amor, que já estiveram aqui no Castalho, inclusive, né? Que trazem projetos de transparência de dados, né? Para que a população fique sabendo de onde está sendo usado o recurso, que é uma maneira também de transformar o mundo através da tecnologia, e até uma maneira subversiva, né? Já que a gente está. É uma maneira de você ir lá e fazer a subversão dessa questão dos dados serem tão bloqueados e colocar para o público. Sem falar da nossa querida Rose, né, que é o bot do Serenata de Amor, que faz por nós toda uma pesquisa nesses dados quase que impossíveis de serem analisados a olho humano, vamos colocar assim, a olho nu, né? Mas que ela faz, e aponta, olha, tem discrepância aqui, que pode ser ou não uma discrepância, aí, mas pelo menos em, 1 bilhão de informações, ela tira uma e fala, pode ser que tenha uma discrepância, e aí um humano vai lá analisar aquela discrepância e vai ver se é ou não, quanto trabalho ele não economizou? Porque eu não precisei, enquanto humano, analisar esses 1 bilhão de informações para tirar esse 1. E ela fez magistralmente. De fato, eu tinha me esquecido, boa lembrança, Bruno, do que do projeto Serenata faz. Dentre outros, né, o Brasil I.O., que o Turicas toca, também sensacional. E até os projetos educacionais, né, que a gente vê aí, o pessoal, eu vou citar alguns, por exemplo, os grupos como o PyLadies, o Quebra-Dev. O Quebra-Dev é um projeto sensacional que está surgindo aí na periferia para levar conhecimento tecnológico para a galera de baixa renda, né, que teria uma dificuldade grande de obter esse conhecimento e que com certeza é uma maneira de transformar o mundo aí, de você subverter essa coisa do conhecimento ser de nicho, né, e você democratizar o acesso a ele. Acho que também é um jeito de colocar em prática, né? Exato. Eu acho que a grande questão da tecnologia é que ela facilita essa democratização do conhecimento. Eu gostaria de citar, para aproveitar essa deixa aí, né? Já que a gente está vendo aqui que o pessoal tá louco para entrar logo na parte técnica, né? Como é que o filósofo foi parar em Python? Mas só para citar por curiosidade, eu conheci um projeto recentemente, até li uma parte do livro desse projeto, que é um projeto curioso, né? Se você tem curiosidade com essas coisas fantasiosas e utópicas, eu recomendo pesquisar, que se chama Projeto Vênus. Eu achei sensacional a ideia, apesar de ser bem fantasioso, que é um engenheiro social, né? O futurista, que é o Jacques Fresco, escreveu alguns livros sobre isso, e ele propõe uma economia baseada em recursos, onde a sociedade não teria dinheiro, e onde a base da sociedade seria a tecnologia. Então, robôs, programadores, código e tudo automatizado, né? A automatização da sociedade seria a solução para os nossos dilemas econômicos e tudo mais. Então, é um projeto que tem aí, sei lá, mais de 20 anos aí, que eles têm até algumas comunidades que funcionam já nesse modelo de economia baseada em recursos e que eles tendem a tentar levar isso para outros lugares. É muito interessante, para quem é curioso com essas ideias aí, depois a gente coloca aqui o link, né, uma das ideias aí, né, de como transformar o mundo através da tecnologia. Pois é. Bom, aproveitando então aqui essa ponte, né, vamos falar um pouquinho mais de tecnologia, já que a gente já está começando aos pouquinhos, mas a gente está falando aí o que a tecnologia pode mudar, como ela pode mudar, na verdade, o mundo e tal, mas fala para a gente, Vicente, como que você chegou até o Python, como que você saiu aí dessa área de física, depois passou aí para filosofia e acabou chegando ao Python? Obviamente que assim, no período que eu estava fazendo física, o contato com computador e software era uma coisa
já mais natural. Não era nada assim, bicho de outro mundo, né? Só tomando cuidado, porque teve uma live que eu participei, que eu falei uma coisa e ficaram bravos comigo, né? Na verdade, assim, eu disse que o Linux não é para qualquer um. Essa foi a minha frase de fato, naquela live. Mas o que eu quis dizer é que, assim, não é para qualquer um da área de humanas, que está acostumado a coisa pronta. Então, assim, o Windows é muito mais prático, se a gente for pensar, né? No usuário comum, aquele que não quer saber de ter que mexer num drive de NVIDIA ou coisas do gênero, né? Sem fazer propaganda. Mas, assim, eu sempre fui usuário de Linux, né? Apesar que eu também usava o Windows por um motivo muito, muito específico, Diablo 3. Esse era o motivo de eu usar o Windows, porque... Eu conheço alguém que tá nessa mesma vibe aí quer dizer, não mais hoje, mas antigamente era esse o motivo de usar o Windows. Pois é. E já tem uns anos, pelo menos eu acho que uns 4 anos já, que eu desisti de jogar o Diablo e, portanto, eu não tenho Dual Boot no meu Note mais. Eu só tenho o Ubuntu na minha máquina. E só tenho Ubuntu porque o desgranhento, eu não consegui fazer um negócio rodar no Fedora, cá entre nós, né? E é uma coisa que é importante rodar, e eu não consegui. Olha, se não funcionou no Fedora, você reclama com o Eliezer aí, tá? Ele tá aí para te dar o suporte. Mas, assim, na verdade, até hoje eu não sei por que eu não consegui fazer funcionar no Fedora, mas funcionou no Ubuntu, então eu tive que voltar para o Ubuntu. E aí, assim, fora as brincadeiras com questão das distribuições Linux, eu sempre fui um usuário de Linux. Então, assim, você já pensa o seguinte: o cara que é de humanas, mas usa Linux, o cara que é de humanas, mas escreve sua dissertação de mestrado em LaTeX, é um cara que tem um certo conhecimento de informática. Então, assim, na verdade, o lance da tecnologia foi uma coisa sempre muito presente na minha vida, né? De jogos, a questão de uso de computador, né? O que aconteceu? Quando eu comecei meu doutorado, né, isso em 2015, e fui aprofundando a questão do meu projeto e tudo mais, o que eu precisava fazer? Uma das coisas que eu precisava fazer, né, minha famosa coleta de dados. Eu precisava levantar todos os trabalhos de 2008 até hoje, basicamente, produzidos no Brasil, na academia, dentro da temática que eu estudo, que é o Piaget, né, dentro da epistemologia genética. Ok. Eu tenho lá minhas palavras-chave, tem o site da CAPES. Na verdade, a gente elegeu o banco de dados, o banco de dissertações e teses da CAPES como fonte dessas informações. Então, assim, existe uma escolha arbitrária nisso, né? Só que, assim, o site é tranquilinho. Você entra lá, tem os campinhos, você preenche. Só tem o problema. Se você precisa de 1, 2, 3 trabalhos, fantástico, o site funciona. Para mais disso, funciona? Funciona também. O problema é que, por exemplo, eu precisava de 2008 para cá, no levantamento que eu fiz, davam 889 trabalhos com as minhas palavras-chave. Só que, como é que eu salvo isso? Lá no site da CAPES, você seleciona, dá Ctrl+C, abre o Word ou o Write, dá Ctrl+V. Cara, para 2, 3, 4 trabalhos, até 10 trabalhos, você faz isso. Mas para 889, falei, não dá. O que eu vou fazer? Aí eu tenho uns amigos meus, hoje tem muito mais, né, por conta da comunidade Python, mas antes eu não conhecia a comunidade Python. Eu tenho uns amigos que são nerds que nem eu, assim, até mais. E aí o que aconteceu? Cheguei para um deles e falei, eu preciso fazer tal coisa assim, assim, assado. Não é isso que eu acabei de explicar para vocês. Só que, fazer na mão não dá. Tem alguma forma que possa otimizar isso daí, fazer de uma forma mais automatizada? Ele me deu a dica, ele falou, você vai precisar estudar sobre web scraping e Python, porque com Python você faz isso com as 2 mãos nas costas e os pés também. Foi como eu comecei. Comecei da maneira que quase todo mundo começa. O que eu fiz? Direto para Udemy, ou Udemy, sei lá como é que pronuncia isso. Procurei lá web scraping e Python. Aí comecei a fazer uns cursinhos ou outro, falei, esse é o negócio. Comecei a bolar meu robozinho, comprei 2 livros, o Pense em Python
e web scraping com Python, lendo, conheci a famosa Beautiful Soap, fazendo alguma coisinha. Nesse caminhar, não por pensar em alguma coisa, tipo, vou mudar de área, não quero mais saber da filosofia, não vou ser mais professor, quero ser programador. Não por isso, mas pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Cara, eu comecei a ver que existe, por exemplo, você poder estudar sentimentos em textos. Não só, por exemplo, os que eu já vi até hoje, assim, comentando em alguns vídeos, alguma coisa, você faz lá um scraping, por exemplo, faz uma raspagem de dados no Twitter, depois faz uma análise de sentimentos das palavras que estão ali e tudo mais. E aí você consegue inteligência artificial, alguma coisa do gênero, não precisa ser nem tão profundo assim. Alguma coisa simples mesmo, você já consegue fazer um panorama. Eu falei, cara, isso eu consigo meio que nortear algumas coisas de pesquisa minha. Porque o que eu faço? Eu pesquiso os artigos na internet, como eu pesquisei, por exemplo, essas teses lá no banco de dados, banco de teses e dissertações da CAPES, eu junto os PDFs pesquisados, faço um script que faça essa análise, e para mim eu vou ter algum panorama aí. Eu vou ter alguma coisa que vai me indicar um caminho dentro desses PDFs que eu peguei. E aí eu comecei a ver muita coisa. Tem coisa que eu nem sei que eu sei que posso usar nas minhas pesquisas em filosofia, mas que eu nem sei como fazer ainda. Por quê? Porque eu ainda tenho que terminar o doutorado, né, gente? Eu tenho até 2 de março para terminar o doutorado, então estou escrevendo a minha tese. Mas se não fosse isso, eu já teria avançado em algumas coisas. Com isso, eu fiz um curso A gente pode mencionar as coisas aqui, sem problemas? Pode, depois a gente manda o boleto. Você menciona e aí a gente manda o boleto para essas pessoas do curso aí depois, eles pagam. Beleza, então pode mandar para o Henrique Bastos. Eu fiz o curso dele do WTTD, né, Welcome to the Jungle, e depois fiz o curso do Renzo, que é o Python Pro. Tá? O do Welcome to the Jungle, porque eu queria aprender um framework, eu achei que seria interessante estudar um framework, inclusive para web, né? Até então, aquela coisa tipo, cara, para quem é de leigo, assim, não é da área de TI e escuta a palavra micro, fica assustado, tipo, é uma coisiquinha, né? E aí, então, o Flask ficou em segundo plano, fui para o Django, que era o macro, né? Mas também aí fiz o curso do Renzo, para quê? Para aprofundar o conhecimento de Python, orientação a objetos, essas coisas assim, para poder utilizar essas questões. E aí, cara, vamos dizer assim, o céu é o limite. Com NumPy, com scikit-learn, com Matplotlib para fazer gráficos e tudo mais. Ou seja, existe possibilidades numéricas para se enveredar na área tecnológica para utilizar essas ferramentas da tecnologia dentro da pesquisa em filosofia. Lógico que isso não vai me livrar de ter que continuar lendo bastante, pensando bastante e escrevendo bastante. Isso eu vou ter que fazer. Mas algumas coisas eu vou, não vou dizer encurtar caminho, mas eu vou melhorar, inclusive em velocidade de produção com essas ferramentas. E foi assim que eu cheguei no Python. Foi assim que eu conheci o Python. Né? Então, assim, eu já tinha um certo background tecnológico, no sentido de conhecer bem o computador, conhecer algumas coisas, de fazer algumas coisas em Bash, né? Eu até me achava... Eu não sei psirica nenhuma do terminal, mas eu me achava frescão perto dos caras que eu conheço. Pô, tu tá usando o terminal, velho. Cara, quem usa Linux tem que usar terminal. É uma coisa do tipo, entendeu? É normal, até hoje. A pessoa vê o terminal cheio de letra aberta e fala, o cara é hacker, né? O cara é Cira. As coisas assim, entendeu? Legal. Então foi dessa maneira que eu cheguei no Python e que eu cheguei a aprender Python, né? E hoje eu posso dizer que eu programo em Python, assim, eu dou minhas cacetadas, né? Sobrevivo dentro do ambiente. Só que usando PyCharm, tá? Eu nem Vim, nem Emacs. Tudo bem. Hoje em dia a gente não tem mais nenhum tipo de preconceito com IDE. Todas elas são boas, todas elas funcionam. Bom, a gente vai por... Desde que use Vim. Em algum momento você vai acabar usando o Vim ali. Né? Mas eu uso o Vim, cara. Eu consigo entrar no Vim, acessar os servidores e depois dar Mas você consegue sair depois?
Sim, também. Essa é a parte boa. Ótimo. Então tá do MX eu não consegui ainda, eu tive que desligar o computador, mas não vi. Bom, vamos partir para umas perguntas do chat. Eu já dei um spoiler aqui no começo, que o Cássio fez uma pergunta aqui. Então eu vou aproveitar a pergunta dele e encaixar uma outra pergunta minha. A pergunta dele foi a seguinte: dado que você está cheio de livro técnico aí, ele queria saber o que você recomenda para as pessoas que estão vindo para a área de tecnologia e que são de áreas diferentes, né? Como a sua área de humanas, né? Então a minha pergunta vai ser realmente essa daí, né? Eu lembro que você tem uma proposta de palestra sua que ela é A Vida Transformada, né? Algo assim o título, que você transformou a sua vida com a tecnologia. Continuando na área de humanas, você não mudou a sua vida, você apenas transformou ela, você agregou, não fez um pivô, você realmente agregou uma transformação tecnológica na sua vida. Então, para os seus amigos de humanas aí, todos os amigos de humanas que estão nos ouvindo e que querem utilizar a tecnologia para transformar não só o mundo, mas transformar a sua vida, diz aí para a gente se você tem alguma dica, por exemplo, alguma coisa que você acha que você não precisava ter feito e que você talvez poderia ter feito melhor, ou aquela dica assim de ouro que, comece por aqui que vai ser melhor, sei lá, dê uma dica legal aí para essa galera. Eu acho que nesse sentido eu tenho duas dicas, uma de curso online, cara, que não tem como fugir do Masanori, o Python para zumbis, que também foi um dos cursos que eu fiz, sem falar na Vibe, que é 0800, né, que é gratuito, né, e falar do livro do Nilo, né? Introdução à Programação com Python, que é um livro de introdução à programação, na verdade, que te ensina a lógica de programação, mas ele te ensina com Python. E, assim, eu acho que essas são duas dicas importantíssimas, e lógico, focada no Python, né? Que é a minha, vamos dizer assim, dentro da tecnologia de programação, é minha área também, como de vocês, o conhecimento de vocês. E por incrível que pareça, eu sei que o pessoal do Django não gosta, né? Mas um livro muito bom, para mim, foi muito bom para o começo de aprendizagem, foi o Django Essencial, que é uma tradução eu não lembro em inglês como é que é o nome, mas sim, eu tenho ele aqui também. É claro que existem vários outros materiais e cursos e tudo mais, aí vai depender muito do nível de aprofundamento que a pessoa quer, né? Mas, assim, esses três, para começar, principalmente o do Masanori e o do Nilo, né? O do Masanori, o curso online, né? A única coisa que eu acho é que o Masanori tem uma voz muito, assim, ele é muito, um ritmo só, então ele dá um pouco de sono mesmo sendo com vídeos curtos. Mas o curso é muito bom, o conteúdo dele é muito bom, ele é uma pessoa excelente, apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente ainda, né? Mas eu vi, teve o podcast com vocês aqui, né? Ele é muito bom, mas às vezes a cadência de como ele ensina dá uma... Bota no 2x lá no YouTube lá e vai. Isso, no 2x para poder ir. É a dica que eu dou pro pessoal que vê meus vídeos também. Às vezes eu falo muito devagar, aí o pessoal fala, põe no 2x lá, cara. Em termos do Flask, eu acho que os teus vídeos são os melhores que eu vi até hoje. Eu acho que eu coloco no mesmo nível. Eu acho que só falta aí o teu tempo dar uma organizada para você continuar os vídeos, né? Mas eu coloco no mesmo nível do Mega Tutorial, né? Os teus vídeos de Flask com os do Mega Tutorial, eu esqueci o nome do autor, mas o Miguel Greenberg. Valeu. Mais um incentivo aí para eu continuar em breve, tá na lista. Não, Eu já vi e revi teus vídeos algumas vezes, sem falar que teu tutorial, infelizmente, digo assim, mas com ênfase, se a gente estivesse digitando, seria com letras garrafais, assim, né? Infelizmente não foi filmado o teu tutorial do Flask na Flask Conf, mas foi excelente o tutorial, e não é porque a gente está aqui junto, mas a gente já pode conversar pessoalmente, você sabe que eu rasgo seda mesmo, não tem jeito não, né? E eu ainda quero conhecer o Eliezer pessoalmente, isso vai acontecer, mas assim, dizendo que são, vamos dizer assim, as dicas que eu dou, né, em termos de material, e veja, eu não estou nem citando os cursos tem cursos excelentes, do Python Pro é muito bom, do WTTD é muito bom, mas eu acho que existem momentos para se chegar neles, né? Eu estou falando para quem está começando, que está dando os primeiros passos, quem está meio que tateando no negócio,
Na hora que, tateei, eu quero mais, aí tem esses outros dois. No nível de pensar para fora da caixinha, é o Welcome to the Jungle, e no nível de aprofundamento técnico, teórico do Python, é o Python Pro. São essas as dicas que eu dou. Bom, continuando aqui com as perguntas do chat, né? A gente teve duas perguntas, uma do Fabrício Aguiar e a outra do Lucas PSC. Eu vou começar aqui com a do Fabrício. As duas são similares, então vou colocar as duas juntos aqui. O Fabrício, ele diz assim: acredito que a lógica da filosofia te ajudou com lógica de programação. Além disso, quais outras coisas que você trouxe da bagagem de filósofo que te ajudou como programador? E aí, sendo uma continuação aqui, né, o Lucas, ele pergunta, se você vem de outra área e aprende a programar, é mais fácil para enxergar as inúmeras possibilidades que a programação proporciona? Então, acho que dá para juntar essas duas aí, você fazer um apanhado aí para gente. Tá, sim. Então, na verdade, eu digo que lógica foi o carro-chefe de fazer a conexão das duas áreas de uma forma muito tranquila, né? De fato, por exemplo, eu como trabalho com as minhas turmas de filosofia e também dou aula de lógica para turmas de biblioteconomia na Universidade que eu leciono, de fato, eu trabalho com lógica matemática, não tem outra. O mais básico que eles vão ver comigo é tabela de verdade. Depois disso é só dedução, a partir das regras de dedução e tudo mais, com as leis de dedução, enfim. Então, assim, é o carro-chefe do ponto de conexão entre o meu background da filosofia com a tecnologia. Agora, uma coisa interessante da filosofia é que ela te dá a possibilidade de compreender o todo. A compreensão do todo é muito importante. Muitas vezes a gente fica focado num ponto específico de um problema e não consegue abstrair e ver o todo, entendeu? Então, eu acho que essa possibilidade a filosofia traz, né, de você poder olhar o todo, né, de você, o ponto que eu tenho que resolver é esse ponto aqui, mas putz, no que ele impacta no todo do que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo impacta no todo daquilo que ele está inserido. Você ter essa abstração é extremamente importante, né? E a filosofia te propicia isso. Eu digo que a filosofia é a arte de fazer perguntas. Então, quando você olha para um problema e consegue fazer perguntas para esse problema, né, você está fazendo duas coisas, né? Você está olhando para o problema que quer resolver e, ao mesmo tempo, está filosofando, porque está fazendo perguntas para ele. Então, eu não sei se eu fui claro no todo, mas, basicamente, o que a filosofia me proporciona é isso. Compilar ou não compilar? Eis a questão, né? Resolver dessa maneira. Muito bom. É bem legal. Isso mesmo, sabe? Você conseguir a visão do todo. Eu vou aproveitar, então, essa deixa, né? Eu vou incluir mais uma coisa aqui que você não mencionou, que eu acho que é uma bagagem muito importante para aprender tecnologia para quem vem de humanas, que é a leitura, né? O hábito de ler, que é uma coisa que hoje em dia não está tão comum. Quem começa, mesmo que por curiosidade, a se interessar por sociologia, filosofia, qualquer outra área de humanas, obrigatoriamente vai ter que ler muito e se acostumar com diferentes formas de leitura e tudo mais, porque não tem outro caminho, né? É o meio de trabalho do filósofo, do sociólogo, é ler, é consumir os grandes nomes, aí os pilares Eu diria até que não é o meio. É a ferramenta de trabalho. É a ferramenta de trabalho, exatamente. A ferramenta de trabalho, tanto do filósofo, do sociólogo, é a leitura. Não tem outra. E aí, automaticamente, você se torna um leitor mais rápido, né? E você consegue devorar livros técnicos com uma facilidade maior e até entender melhor, né? A filosofia por trás do livro técnico ali, do que o autor tá... Eu acho que o fato de você estar habituado à leitura... Cara, às vezes eu tenho receio de falar o que eu vou falar agora, que parece que eu estou me achando o cara, né? Ou o supra-sumo do sucesso. Não é isso, né? Mas, por exemplo, eu consigo trafegar em 3 possibilidades dentro da tecnologia, né? Que é o português, que é o nosso idioma, é o inglês, que é obrigatório. Eu falo assim, inglês hoje não é mais diferencial no mercado de trabalho, ele é uma necessidade, né? Antigamente era diferencial, tem inglês, né? E estou falando de leitura só, hein? Não estou falando de compreensão de listening e de speaking, né?
falando só de leitura. Né? E trafego no francês, cara. Eu tenho livros de Django e de Python em francês, né? Que eu consigo trafegar de boa, sem problema nenhum, porque o filósofo que eu estudo, que é o Piaget, é natural, a sua língua natural, ele é suíço, na verdade, mas é um francofônico da Suíça, né? Então, os escritos dele são todos em francês. Quer dizer, todos os escritos dele são em francês. Nós temos bastante traduções, mas para o doutorado não tem jeito. Ou você lê no original, ou você não faz o doutorado. Né? Legal. Então, ó, vamos engatar nesse assunto aqui e vamos para o nosso tão esperado Top 5, né? Que já vai começar com o tema de leitura, né? Vamos falar de livros primeiro. Eu já começo dizendo que, em breve, eu espero muito ter um livro do nosso querido Vicente aqui nessa lista, né? Porque o cara filósofo e envolvido com tecnologia, acho que é um grande candidato para escrever um livro aí pra gente, né, galera? Então, vamos lá. Fala pra gente aí quais são os seus livros aí que você indica pra galera. Então, eu vou fugir da regra, num certo aspecto, porque os 5 livros que eu vou apresentar para a galera não são de tecnologia. Né? Eu acho que é importante a gente ter uma leitura vasta para a questão do nosso famoso conhecimento global. Né? Quer dizer, o conhecimento ele não se reduz àquilo que a gente faz no dia a dia, pelo contrário, a filosofia é conhecida pelo fato de ser desapegada à praticidade do conhecimento. Né? Por que você conhece tal coisa? Não tem resposta para isso. Eu conheço porque eu gosto. Eu simplesmente gosto de conhecer. Essa é a tradução da palavra filosofia. Todo mundo fala, é amigo da sabedoria. Não, é amante. Amante do saber. É a melhor tradução para filósofo. Então, por conta disso, eu trouxe 5 livros que eu tenho estudado ultimamente. Dos 5, somente um não tem tradução. Na verdade, 2 são brasileiros mesmo, autor brasileiro, né? E um deles só não tem a tradução para o português. Mas vamos lá. Primeiro, chama Piaget é o autor que eu estudo, Piaget, Modelo e Estrutura, tá? Da professora Zélia Ramose Chiarotino, da USP. Coincidentemente, minha orientadora. Não estou puxando o saco, não, porque ela não assiste isso, né? O segundo livro chama Em Busca do Sentido da Obra de Jean Piaget, também da professora Zélia, né? Zélia Ramose Chiarotino. O terceiro livro é do próprio Piaget, para dar uma compreensão de que ele não é um educador, né? Uma tradução, esse é o que não tem tradução para o português, infelizmente, mas a tradução seria Adaptação Vital e Psicologia da Inteligência, em que ele apresenta o estudo de mais de 30 anos que ele fez com moluscos alpinos e mostra como o estudo dele com moluscos alpinos, lesminhas, se reflete na compreensão da inteligência que ele tem. Por isso que é Adaptação Vital, né, e Psicologia da Inteligência. O quarto é uma obra famosíssima dele, famosíssima em quem estuda, né? Que tem relação com esse que eu acabei de dizer, e tem tradução em português da editora Vozes, chamado Biologia e Conhecimento. Excelente livro, do Jean Piaget. Tá? E, por fim, um livro que tem tradução para o português também pela editora Vozes, do professor já falecido Serge Moscovici, chamado A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. Eu acho que é assim que está traduzido. O texto que eu tenho é em francês, mas acho que a tradução mesmo do texto da Vozes é esse mesmo, A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. Tá? Então, essas são as minhas dicas de leitura. Nada técnicas, nada tecnológicas, mas puramente humanas. O último que eu citei, do professor Moscovici, apesar de ter psicanálise no nome, é de psicologia social. Vai falar de uma coisa chamada representação social, que é muito interessante. Tá? E os outros todos, tanto os do Piaget quanto os da professora Zélia Ramose Chiarotino, são livros de epistemologia genética. Deixa eu só abrir um parêntese para aproveitar, é que quando a gente fala epistemologia genética, todo mundo já liga na questão do gene, né? É igual engenharia genética. E não é verdade. A epistemologia genética, na verdade, vem de Gênese. O genética da epistemologia vem de Gênesis, né? De princípio. Né? Por isso, um dos livros já está fora do meu top 5, mas eu vou indicar também. Um dos livros importantes do Piaget chama O Nascimento da Inteligência na Criança. Né? Que é como se ele dissesse qual é a gênese do nascimento, a gênese da inteligência na criança.
Por isso essa gênese, por isso a epistemologia é genética. Genética de gênese e não de gene. Só fazendo essa... E acabei dando 6 livros em vez de 5, mas tudo bem. Não, tá valendo. Bom, você falou que teve uma certa dificuldade aí com livros, né? Porque, afinal de contas, a leitura, né, como a gente já mencionou aqui, é importante, principalmente para alguém que está na área aí de filosofia. Mas fala pra gente aí o que você gosta de ouvir, quais são aí suas músicas que você gosta de ouvir, seja aí para distrair um pouco, ou seja para ajudar mais na concentração, ajudar com o doutorado, ou mesmo ajudar na hora que você está programando. Beleza. Essa foi mais fácil, que eu tenho, assim, meus... Vai denunciar a minha idade, apesar de eu já ter comentado a minha idade aqui. Vou, vamos dizer assim, deixar o Bruno contente, né? Mas eu começo o meu top 5 de música com Power Slave, do Iron Maiden, né? Que para mim é um clássico dos clássicos, sem falar de toda a letra da música, que é fantástica, que é justamente a ideia de um faraó rejeitando a possibilidade da morte, porque ele é um deus, né? Para quem nunca viu, se interessou em ler as letras do Iron Maiden, são fantásticas. E sobre esse álbum aí, para quem puder pegar na mão ele e ver os easter eggs que tem na capa lá do Derek Higgs, cada pedaço do desenho da capa tem alguma coisa escondida, tá ligado? Tem um lugar que tá escrito assim, Indiana Jones esteve aqui. Tem outro lugar que tem outra coisa que tá escondida, assim, é sensacional, é uma obra que é sensacional. É como o álbum Somewhere in Time, que também tem um monte de easter eggs na capa. O desenhista das capas do Iron é fenomenal. Pelo menos era, né? Não sei como é que tá agora, que é CD desse tamaninho, não dá para pôr muita coisa. Bom, a minha segunda dica é para arrepiar todo mundo, né? A banda chama Belphegor, é uma banda de black metal, né? E a música chama Lucifer Incestus. Então, é fantástica, a música é gutural, ela vem lá do fundo mesmo, vai reverberar de uma forma animal. As outras 3, eu resgato a minha adolescência punk, né, com uma música não tão antiga. A minha adolescência punk foi nos anos 80, 90, né, final dos 80, começo de 90, mas assim, com Conflito Violento, do Ratos de Porão, que é uma música que o Ratos escreve. Eu vou falar o Ratos de um modo geral, não sei quem escreveu a música, provavelmente o João Gordo está no meio, ou não sei. Mas é uma música que o Ratos gravou, Conflito Violento, que reflete o julho de 2013, né? Aqueles conflitos na rua e tudo mais. E aí, após essa, depois de Conflito Violento, tem que ter Cólera com Pela Paz, né? Do álbum Pela Paz em Todo Mundo, para clamar pela paz em todo mundo mesmo. E, por fim, uma que tem a ver com tecnologia, apesar de a tecnologia não ser tão avançada na época, mas é a famosa Eu Não Sei O Que Quero, dos Garotos Podres, do grande ABC, né? Em que diz assim no refrão: eu não sei o que quero, né? Mas eu sei que eu vou conseguir, né? Justamente por conta da massificação que existe na época do Garotos Podres, mais pela mídia mais tradicional, como TV e rádio, mas que com certeza salta para a mídia das redes sociais e tudo mais. Então essa é a minha dica de músicas, das 5 músicas. Sensacional essa lista de música aí, inclusive esse do Garotos Podres aí é genial, Dr. Mal. Mal é um cara... Um dia ainda vou entrevistar esse cara no podcast, vou convidar ele para... Porque ele é polêmico, né? Ele é polêmico, ele tem as contradições lá com a galera, e é um cara que eu gostaria de trocar uma ideia um dia aí, quem sabe. Beleza, então vamos agora para a última parte do Top 5 aí, que é os filmes, né? Diz aí pra gente o que você assiste, filme, TV, série, qualquer coisa aí que você assiste. Beleza. Bom, no meu top 5 vão ser 3 séries e 2 filmes. Eu garanto que os filmes vão ser polêmicos. Acho que um não, mas o outro sim, provavelmente, né? Mas, cara, não tem como Game of Thrones, sendo a primeira série aí. Podem falar o que for, mas em termos de séries, para mim bate. Eu estou desesperado para chegar a 2009, não por terminar o doutorado, mas para ver a última temporada. Uma que eu terminei faz pouco tempo, é uma série que, na verdade, ela foi de 2011 a 2017, mas foi fantástica para mim, cara, que é a série do Green, né? A tradução em português daria Green Contos de Terror, né? Esse Contos de Terror não faz parte do título,
mas que envolve um pouco do mistério da ideia dos irmãos Grimm, lá dos contos de fada dos irmãos Grimm, mas com uma conotação um pouco diferente, bem legal. Outra série que eu tô doido para chegar em 2019 para poder terminar, porque o anúncio é de que é a última temporada já no 2019, que é Gotham. Para mim, Gotham tá fantástico. Tem que tirar chapéu pro camaradinha que tá fazendo o provável personagem que se tornará o Coringa, porque aquele cara tá demais. E aí, em filmes, Mulher Maravilha, cara, com o empoderamento feminino, puta, é demais. Isso um homem falando, né, do empoderamento feminino, mas, porra, pra mim foi um dos melhores filmes dos últimos tempos que eu assisti. E o The Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, que por incrível que pareça, quem rouba a cena é o Coringa, né, que infelizmente o ator, né, morreu em circunstâncias, vou dizer suspeitas. A princípio a morte foi dado como não suicídio, mas tem gente que fala em suicídio. Então, enfim, existe toda uma teoria da conspiração em volta, mas eu acho que, independente de teoria da conspiração ou não, a perda para as artes dramáticas foi muito grande, porque o cara é muito bom ator, era muito bom ator, né? E com o Coringa, ele fez um Coringa, para mim, um dos Coringas mais icônicos dos interpretados até hoje, né? Eu acho que não tem, cara. Para mim, dentre os Coringas que eu vi, mesmo esse último que apareceu acho que no Esquadrão Suicida, não tá assim aquela coisa do Letter Jetro, uma coisa assim. Eu sou muito ruim de nomes, tá? Vamos ver agora, né? Agora é o Joaquim Fênix lá, né? Que é o... Isso, agora vai ter um outro, exatamente. Esse cara é bom, vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver se... Beleza, é verdade. Inclusive porque é filme dele, né? Quer dizer, é um filme sobre o Coringa, inclusive, né? Mas, assim, o Dark Knight, que é o Cavaleiro das Trevas, é simplesmente... da trilogia, inclusive, né? Do Cavaleiro das Trevas, para mim, é o concurso. Eu ia colocar nos meus livros a HQ do Cavaleiro das Trevas, mas como eu ia colocar ele nos filmes, eu resolvi tirar, mas tem a HQ do Cavaleiro das Trevas, inclusive saiu, eu não sei se já terminou, porque eu tenho comprado os fascículos, os HQzinhos, né, que eu comprei, na verdade, o Cavaleiro das Trevas, eu comprei uma versão especial, que eles, entre aspas, não, especial com capa dura, colocando todos, né, Batman, Cavaleiro das Trevas, mas saiu o Cavaleiro das Trevas 3, eu falo que eu não sei que eu terminei, que como eu tô no interior, eu parei no 9 porque não chegou mais na banca, mas eu não sei se terminou, tem que olhar no site da Panini para ver se terminou, Cavaleiro das Trevas 3. Mas já podem perceber que eu sou DC Maniac, né? Eu sou mais DC. Início eu perdi pro meu filho, eu perdi meu filho para minha esposa, porque minha esposa é Marvel, então meu filho é Marvel também, ele prefere Homem-Aranha do que o Batman, então... Eu perdi no time de futebol, que eu sou São Paulo, minha esposa é Corinthians, meu filho é Corinthians também. É triste. Mas assim, tirando os livros que deu sua dor, o resto foi mais tranquilo. Bom, eu gostei da lista de filmes e séries, né? Eu comecei a assistir Gotham faz, sei lá, talvez 1 mês, 2 meses, e acho que tá na 4ª temporada, que saiu pelo menos na Netflix. Eu tô, se eu não me engano, na 2ª ou 3ª, acho que eu tô na 3ª. E assim, não sei por que eu não assisti antes, realmente muito bom. O que você mencionou a respeito do The Dark Knight, já ouvi muita gente falando que foi o melhor filme do Coringa até então, e realmente a forma como ele foi interpretado, eu acho que assim, tá por vir alguém, e se vier, né, alguém que vai ser capaz de talvez ter uma interpretação ali na altura, quiçá passar, né, porque foi realmente uma interpretação muito boa. Eu gosto muito, assim, do Batman. Eu fiquei meio triste com a Liga da Justiça, esses outros filmes que saíram recentemente, porque, assim, não era muito dentro do que eu esperava, né, a The Dark Knight foi realmente, assim, um filme que mudou, né, a forma de se fazer no sentido da DC, mas os filmes... O problema, desculpa te cortar, Eliezer, mas acho que o problema tanto do Batman vs Superman quanto da Liga da Justiça, para mim, foi um só. O esplendor, não é nem sucesso, cara, porque sucesso não mede muito, às vezes o que todo mundo gosta não é necessariamente
o essencial, mas assim, o suprassumo que foi o filme da Mulher Maravilha. Foi o filme da Mulher Maravilha, do solo da Mulher Maravilha, que ofuscou tanto o Liga da Justiça quanto o Superman vs Batman. Apesar do Superman vs Batman ter vindo antes, né? Eu concordo, porque o filme da Mulher Maravilha realmente foi, assim, sensacional. Eu tive a oportunidade de assistir no cinema e, assim, dos 3 últimos que saíram, Liga da Justiça, a Batman vs Superman, da Mulher Maravilha, não tem o que falar. Realmente foi um filme, assim, dado a questão de ter sido a diretora, né, ter sido mulher e tal, assim, foi fora de série. Eu acho que o pessoal fica meio indo assim nos diretores, assim, meio figurinha marcada, mas eu acho que eles deviam dar oportunidade, igual foi da Mulher Maravilha, e dar a possibilidade, né, da pessoa fazer da forma que ela quer, porque realmente mostrou que quando a pessoa tem vontade e tem a possibilidade também, sim, sem dúvida, o impossível, digamos assim, pode acontecer. E realmente, para mim, desses aí, dos últimos filmes, Mulher Maravilha, não tenho o que falar, é o melhor. Bom, infelizmente, né, a gente normalmente costuma deixar o episódio por volta de 1 hora, mas o bate-papo aqui foi tão legal que a gente passou um pouco. E, bom, Vicente, foi muito bom ter você aqui conosco. Agradeço muito aí você ter dedicado o tempo aí para estar falando com a gente. Agradeço você compartilhar aí, né, toda a sua experiência até chegar no ramo de filosofia, depois na parte de tecnologia. Eu acho que tem dicas muito preciosas aí para o pessoal tá seguindo, e eu gostaria de deixar esse momento aqui para você fazer aí sua propaganda, sua mensagem final aí para o pessoal. Esse momento aí é todo seu. Cara, a única coisa que eu tenho para dizer, na verdade, é que assim, o prazer que eu estou tendo nesse momento é inenarrável, porque, como eu disse no início do podcast, são 2 podcasts que eu acompanho com frequência, né? E eu tive o privilégio de participar dos 2, né? Quer dizer, é uma coisa... E participar do Castalho é uma coisa... Eu falei para o Bruno, cara, a gente teve a oportunidade de se falar pessoalmente na FlaskConf, no boteco da FlaskConf, né? E eu pude dizer para ele, e agora poder externar para ti, né, que o quanto eu gosto de acompanhar vocês, da época que estava com o Og também, né, lembrando aqui do Og, né, e eu lembro que eu, se não me engano, foi pelo Twitter que eu mandei uma mensagem para o Og dizendo que, assim, olha, quando ele saiu, dizendo que, olha, você está saindo, mas está deixando o Castalho em excelentes mãos, porque vocês 2 têm feito um trabalho fantástico, né, da divulgação da tecnologia, do Python, e não só do Python, né? Eu falo do Python porque o Python é uma coisa que é comum a nós 3, mas da divulgação científica dentro da área de tecnologia que vocês fazem, que é uma coisa fantástica. Eu não tenho podido, nos últimos tempos, acompanhar ao vivo por conta de outros compromissos, mas eu, sempre que eu posso, às vezes eu chego no finalzinho para dar um oi para a galera, só para dizer, cheguei, eu passei por aqui, né? Mas porque, na verdade, assim, toda a propaganda que eu vou fazer é a seguinte, cara, pessoal, não deixem de acompanhar o Castalho, porque, né, sendo bem literal, é do caralho, porque não tem outra palavra para dizer. E agradecer imensamente o convite que vocês me fizeram. Foi uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando essa minha experiência com vocês, né? E com todos os ouvintes de vocês, né? E compartilhando um pouquinho do meu pequeno caminhar, que tem, cara, não tem... Tudo isso que a gente conversou hoje não tem 2 anos completos ainda, né? Eu estou no meu doutorado desde 2015, mas não foi em 2015 que eu comecei a buscar o Python. Comecei a buscar o Python no início de 2017, entendeu? Quando o meu projeto já estava mais amadurecido, depois de 2 anos de trabalho, o projeto mais amadurecido, eu tinha que fazer a pesquisa que eu mencionei na conversa com vocês. E aí foi, caramba, como é que eu vou fazer e tal? E aí foi como eu narrei aqui para vocês, né? Conhecer o Python, conhecer o web scraping, etc., e poder realizar a pesquisa. Cara, a coisa que eu achar, aquilo vale a história, né? 800 e tantos trabalhos, como eu mencionei, se fosse fazer na mão, sei lá quantos dias eu ia levar. Com 5 minutos do scrap rodando, eu já dava tudo numa base de dados SQLite aqui, tudo bonitinho, né? Pronto para fazer, inclusive,
queries para fazer estatística do negócio. Então, foi fantástico. E agradecer mais uma vez a vocês, a você, Eliezer, a você, Bruno, por essa oportunidade de poder compartilhar com os ouvintes de vocês, com quem está ao vivo com a gente aqui, e responder as questões que foram colocadas. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom, a gente que agradece, foi sensacional, adorei o episódio, foi praticamente um café filosófico pythônico, muito legal. Com certeza daria para fazer mais uns 3 episódios aí, então brigadão de verdade, Vicente, foi um prazer. E eu gostaria de agradecer também a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, o pessoal que participou no chat, que está sempre com a gente, e a todos os ouvintes, né, que acompanham o Castalho aí, que assinam no seu player de podcast, né? Assine lá, acompanhe nossos episódios aí, não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir lá no Twitter, e lembrando, se você tem alguma sugestão, recomendação de alguém para a gente entrevistar algum tema, manda lá no Twitter, no Facebook, no e-mail, tá tudo lá no nosso site, castalho.info. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.